Pra gente é o primeiro evento do Minerva, que é esse renascimento do SFL no DF. E agora a gente traz um instituto de Candango de Nascença, totalmente brasiliense, voltado para tudo que Brasília significa. Que é como que a gente pensa participação política, como que a gente pensa protagonismo social, como que a gente pensa participação política e o pensamento de políticas públicas para a sociedade brasiliense e também para o Brasil. E aproveitando esse início e o mês da mulher, que é uma pauta extremamente importante para a gente trazer essa noção de protagonismo que é tão nato da natureza feminina, se pensar como que a gente sempre cuidou e fomos importantes do processo de civilização da humanidade, no processo de amor. Se imaginar que o primeiro amor foi o de uma mãe, da noção de afeto, da noção de ter para onde voltar e um lugar para querer ficar. A gente entende que da mulher também nasceu as cidades, que da mulher pode ter nascido a política, e que política é feminina também, não à toa é uma palavra feminina. E disso surgiu a ideia do nosso primeiro evento. Eu gostaria, inicialmente, da gente fazer o painel de protagonismo social e políticas públicas com essas mulheres incríveis que a gente trouxe hoje e convidar aqui para o palco, primeiramente, a Carla Falcão, que é historiadora, professora e empreendedora, líder do Livres, Renova BR, RAPS, e também criou Embaixadores Livres. A Zoe Martins, que é cubana naturalizada brasileira, assessora da Câmara dos Deputados e ativista de destaque por revelar as arbitrariedades sofridas pelo povo cubano, e ela faz parte da luta política a favor da liberdade. A Mari Valentim, que é arquiteta, empresária e ativista trans, líder do Lola DF e conselheira do Livre, e também coordenadora do Núcleo de Diversidade e Cidadania DF. E a Letícia de Medeiros, que é cientista política, pesquisadora, cofundadora da Métodos Inteligência de Dados e do Elas no Poder, que tem feito um trabalho sensacional de mulheres na política. O modelo do evento vai ser o seguinte: as palestrantes elas vão ter um espaço de 10 a 15 minutos para falar um pouco da sua história, o que as trouxe aqui, como que o protagonismo social, a participação política fez diferença na vida delas assumirem esse papel. E então a gente vai ter perguntas abertas para o público e também interação entre elas. Fiquem à vontade, o palco é de vocês, deem o seu show. E vamos começar pela Carla. A gente vai com essa. Então, boa noite, pessoal. Prazer, me chamo Carla Falcão. Sou recifense praticante, apaixonada pela minha cidade. E esse amor pelo Recife está intimamente conectado com a minha trajetória na política. Eu cresci vendo a minha cidade e o meu estado nos livros de história. E como todo bom pernambucano, cresci com orgulho dessa história. Só que, ao mesmo tempo que eu via essa história de glória, essa história de vitórias de Pernambuco, de resistência e tudo mais, eu cresci no bairro mais violento, da quarta cidade mais violenta do Brasil, que é Maranguape 2. Eu cresci perto dos meus amigos e tendo dificuldade para ter acesso ao básico. A escola pública do meu bairro não funcionava. Para poder conseguir uma consulta no posto de saúde, tinha que ficar de madrugada numa fila. Só que eu sempre tive muita sorte. Primeiro de ser filha de Dona Cátia. Minha mãe criou sozinha, seus 5 filhos, e criou a gente com muita autonomia, com muito senso de responsabilidade. E além disso, eu tive pessoas que apostaram em mim. Foram tios que pagaram uma boa escola para mim no centro do Recife, foram vizinhos que ajudavam com remédio, com a passagem de ônibus, com o lanche, e isso fez com que eu pudesse me formar professora, me tornar uma educadora, além de professora, consultora em educação, empreendedora na área da educação. Só que hoje eu tenho 27 anos
E a minha cidade tem os mesmos problemas que eu enfrentava quando eu era criança. No ano passado, eu perdi um aluno de 18 anos para a violência do Recife. Ter que falar com a mãe do meu aluno, ter que ver ele como eu vi, tendo tido a relação que eu tive com ele, me fez pensar, poxa, tem como ficar parada? Tem como continuar aceitando que as oportunidades que eu tive fossem só para mim? Eu acho que não. Eu acho que eu tinha que fazer pelas outras pessoas o que as pessoas fizeram por mim. Só que como professora nunca era suficiente. Afinal de contas, você dá a melhor aula do mundo, só que a barreira que fica por trás da escola está prestes a cair. Sim, eu trabalhei numa escola que funcionava embaixo de uma barreira, que de 0 a 5 o risco de cair era 4, pelo lado da engenharia. Meu aluno depois ia enfrentar esgoto na porta de casa, ele ia enfrentar o posto de saúde que não funciona, a família que não tem estrutura, a falta de acesso a recursos básicos, e aí? A forma de você mudar de fato as coisas é pela política. Não tem como fugir. Qualquer problema que a gente tem na vida tem duas formas de resolver, ou é a força ou é o diálogo. Quando a gente está falando de sociedade, a força é a guerra. E na guerra você tem perdas humanas que não dá para mensurar. Então a gente tem que encarar a política. Só que se a política não vai bem, então a gente toma a frente de fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer isso como consultora em educação, fiscalizei todas as escolas e creches do Recife, vi essa realidade muito parecida com a que eu vivi, mas consegui, através da fiscalização dessas escolas, garantir que várias crianças tivessem uma educação melhor. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei numa escola chamada Lojistas do Recife, que as crianças chegavam lá, elas eram crianças de entre 5 e 14 anos. E essas crianças chegavam na escola de 7 horas da manhã e só saíam de 5 da tarde. Não tinham uma torneira para elas lavarem as mãos. Elas faziam as necessidades delas no chão, porque não tinha vaso sanitário com escoação de água. Numa capital. Foi graças à pressão da gente que essas crianças foram realocadas para outras escolas, puderam estudar com mais dignidade. Tinha escola que funcionava embaixo de barreira, como eu falei para vocês, e graças à pressão da gente, o muro de arrimo foi construído, a escola recebeu uma reforma. E eu comecei a perceber que quando a gente fazia política do jeito certo, eu era só uma consultora em educação da Câmara Municipal, e comecei a ver que a vida das pessoas de fato mudava. Eu disse, mas poxa, não vou deixar meu lado professora morrer, né? Eu preciso continuar com isso. E aí eu lancei um projeto, através do LIVRES, chamado Embaixadores Livres, onde a gente forma adolescentes de favelas. Eu odeio falar periferia, assim, mas tipo, a gente falar o nome que a coisa tem mesmo, encarar o que é a coisa. Eu cresci na favela, então, para mim, não tem problema falar favela. Então, eu trabalho com adolescentes de favela, ensinando eles sobre empreendedorismo, sobre empregabilidade, sobre como eles podem tomar o protagonismo das próprias vidas. A gente formou 138 adolescentes de 58 comunidades. A gente engajou mais de 80 voluntários e a gente teve 14% dos nossos alunos contratados por multinacionais. Tirar um aluno que vendia pipoca no sinal e colocar ele na multinacional tem um preço que só você que passa por isso consegue sentir. E eu percebo que quando você se engaja para fazer alguma coisa por alguém, quem mais ganha no final das contas é você, sabe? Eu cresci com esse sentimento de querer dar orgulho para minha mãe. Só que eu percebi que eu posso dar orgulho para muito mais gente. Eu vejo que o recifense, ele tem orgulho de ser recifense, mas ele não tem orgulho da política do Recife. E é por isso que eu entrei na política do Recife. E não é fácil. Na última campanha, meu comitê foi invadido, roubado e depredado por uma pessoa que eu denunciei. Você convive com medo? Convive um dia. No segundo dia, você tem que fazer com que quem fez isso com você tenha medo de você. Afinal de contas, é gente ruim que tem que ter medo de gente boa. É fácil? Não é. Estou eu fazendo uma panfletagem, entrego o panfleto para o rapaz, vou apertar a mão dele e ele puxa para me beijar a força. Está acontecendo a mim, companheiro. De eu estar panfletando, passar um motoqueiro, meter a mão na bunda da menina que estava trabalhando comigo. Ela estava trabalhando.
Então, assim, os desafios que a gente tem, primeiro, quando a gente não tem padrinho político, são grandes. Quando você não tem recursos financeiros e não tem articulação com pessoas que têm dinheiro, é um desafio muito grande. Mas quando você é mulher, tem alguns desafios extras, assim. E já que a gente está aqui para falar sobre mulher, e eu já vou encerrar, eu acho que é importante a gente perceber que, durante a maior parte da nossa história, proibiram as mulheres de ocuparem o espaço público. Mulheres foram proibidas de trabalhar, mulheres foram proibidas de usar calça. Mulheres foram... Não sei se vocês sabiam, mas era autorizado no Brasil que mulheres fossem estupradas. Não era crime mulher sofrer estupro. Era crime se ela fosse casada, ou seja, se ela fosse mulher de alguém. Mas a gente tinha uma permissividade e uma impunidade em relação ao estupro no Brasil até o final do século passado, gente. E isso se reflete no nosso cotidiano, sim. Proibiram a gente participar da política durante séculos. Isso reflete no dia de hoje. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir ocupar esses espaços. Vocês são de Brasília. Se vocês tiverem a oportunidade de ir lá na Câmara dos Deputados, tem uma parede assim, que tem os presidentes da Câmara na época do Império e na época da República. Não há uma mulher sequer. Você chega no Senado, tem a galeria com a foto dos presidentes do Senado. Nenhuma mulher. Será que isso não quer dizer alguma coisa? Num país onde a população é majoritariamente feminina? Aí você tem outro painel que eu fiquei assim, besta, né? Você entra na Câmara, logo do lado esquerdo assim, tem um painel só com as mulheres que já foram eleitas. Se você juntar todas aquelas mulheres que foram eleitas na história, é menos que a quantidade de homens que foram eleitos só para essa legislatura. Só para essa. Então, eu acho que como é que a gente muda isso? Primeiro, eu acho que a gente encorajar as mulheres. E quando eu digo encorajar, não é dar a coragem. E ela parece contratar. Porque eu acho que coragem a gente tem diariamente. Eu acho que é muito de apoiar os atos de coragem. Para que ela se sinta mais fortalecida, para ser cada vez mais corajosa. Segundo, eu acho que é, de fato, ser apoio. Porque, vejam vocês, eu fui monitora no Renova BR, eu acompanhei 140 alunos. E aí teve um encontro regional lá no Recife, e uma aluna minha de Caxias, no Maranhão, chega para mim e diz: Carla, não sei se eu vou porque eu não tenho quem deixar minha filha. Mas eu estou na casada com o pai da tua filha. Mas eu pensei, não separou, virou mãe solteira, não tinha quem deixar. Eu fui filha de mãe solteira antes. Traga aqui para casa. Você fica na minha casa, qualquer coisa minha mãe fica com ela. Aí ela, puta, mas uma pessoa que nunca me viu na vida, me deu um apoio que dentro de casa não tem. Aí ela pegou, moveu céus e terra lá no meio da família dela. Resultado, o marido ficou com a filha dela. Aí ela ouve da sogra: você é uma mãe desnaturada. Você vai viajar e vai deixar sua filha aqui sozinha. Sozinha. Deixou com o pai que é filho dela e é sozinho. Então, assim, bastou um gesto meu de solidariedade, dizer assim: eu na minha casa, traz ela. Qualquer coisa ela fica com a minha. Se ela não quiser ir, ela fica com a minha mãe. Bastou isso para, assim, ela que não se via candidata, ela que se via apenas como uma pessoa que podia contribuir com a campanha de alguém, agora é pré-candidata a vereadora na cidade dela. Eu tenho fé que ela vai virar prefeita, que é uma pessoa com uma força assim, extraordinária. Então, eu acho que é realmente apoiar e, por fim, dar visibilidade a quem realiza. Existem mulheres realizando no Brasil todos os dias. Existem mulheres que lutam contra a violência, e a maior parte da violência contra mulheres acontece dentro de casa. Eu acho que é uma coisa que dói, mas muito provavelmente a maioria das mulheres, os assédios que elas começam a sofrer é do parente. É quando ela está dormindo, é quando ela fica sozinha com um amigo da família, com um tio, com o marido de uma prima. É naquele momento que a violência acontece. O espaço que era para ser acolhimento, que é a família, que é a casa, é onde se torna um espaço de violência. Não sou eu que estou dizendo, não. Pegue os dados sobre violência contra a mulher e você vai ver. Então, a gente já resiste a isso, a gente já resiste a... Qual é a melhor palavra para dizer isso? Quando pegam você e dizem que você
a diminuição profissional, acho que é essa palavra, quando dizem assim, mas é só uma menina. Só uma menina, eu trabalho pra caralho. Fiscalizei todas as escolas do Recife, todas as creches, mobilizei o Ministério Público, consegui derrubar o aumento do auxílio à alimentação dos vereadores do Recife. Se hoje tem Uber regularizado no Brasil, a primeira pessoa a ir para uma audiência pública e levar cacete para defender Uber fui eu. Eu sou só uma menina? É porque eu sou mulher e sou jovem? A gente não escuta isso tanto quanto é do outro lado. Então acho que o caminho é realmente a gente chegar a dizer, sabe aquela menina massa? Que você vê que tem maior jeito para política, para química, para astrofísica, para, sei lá, gestão, o que quer que seja, apoie. Você pode ser a pessoa que vai fazer a diferença na vida daquela menina, na vida daquela mulher, como a minha mãe, meus vizinhos, meus tios, meus alunos, meus parceiros, e todas as pessoas que passaram pela minha trajetória e me apoiaram, foram e são comigo até hoje. Eu acho que todo mundo pode ser esse alguém que está fazendo com que mais uma mulher ocupe um espaço de poder. É isso. Obrigada, Carla. Agora a gente vai com a Zoe, que tem uma experiência diferente, mas extremamente importante, que veio de um regime extremamente autoritário, que teve a coragem de dar a cara a tapa na hora de falar as verdades do que acontecia. Zoe, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, primeiramente eu vou contar a minha história de como que eu saí de Cuba, porque é o que todo mundo sempre pergunta e ficam super curiosos para saber. Começou com o meu pai. Meu pai, ele é engenheiro e chegou num ponto da carreira dele que ele já estava no topo, e quando chega nesse nível, o regime comunista de Cuba, eles obrigam a pessoa a entrar para o Partido Comunista de Cuba. E depois que entra, é impossível para você pensar em sair para fora do país. E foi aí que ele parou para pensar e falou, caramba, é agora que eu tenho que sair ou nunca, porque eu não quero que minhas filhas passem pelo que eu passei aqui. Então ele tem família brasileira. Meu pai falou com a prima dele, pediu para ela fazer uma carta, porque lá em Cuba, antigamente, você não podia sair de férias. Vou para Cancún, vou para o Brasil passar um mês de férias. Não existe. Então a prima dele, como brasileira, convidou ele. Ele veio como turista, ficou 3 meses e depois ficou ilegal. Depois de um ano ele foi à Polícia Federal, pediu asilo político e conseguiu. Só que, quando ele saiu de Cuba, olha o desespero da pessoa que nasce num país comunista, que eu vejo que tanta gente aqui defende. Deixou a esposa grávida. Minha mãe estava grávida da minha irmã do meio, e eu tinha 5 anos na época. Ele veio para o Brasil, eles ficaram separados quase 4 anos. Minha irmã nasceu, eu fui crescendo e ele não viu a gente mais. Depois desses 3 anos, quase 4, ele conseguiu tirar minha mãe de Cuba. E eu e a nossa irmã ficamos com os nossos avós. Eu tinha 9 anos na época que minha mãe veio para o Brasil e minha irmã tinha quase 3 anos. Aí minha mãe veio para o Brasil através de um amigo argentino, naturalizado brasileiro, que meu pai conheceu aqui no Brasil, porque meu pai, como esse lado político, não podia trazer ela. Então esse amigo nosso convidou ela através dessa carta para vir para o Brasil. Ela veio e foi à Polícia Federal com a documentação de casamento dela com meu pai, para ela ter acesso ao asilo político também. Aí minha mãe veio, tudo ok, engravidou. Imagina, ela estava aqui há 1 ano, 2 anos e pouco, e engravida. Um casal de exilados políticos, sem dinheiro, mas assim, foi uma bênção a nossa irmã caçula ter nascido naquela época, porque facilitou a nossa saída de Cuba. Porque a ditadura de Cuba fez de tudo, assim, para dificultar ao máximo a nossa saída. Foi muito, muito dinheiro gasto. Mais de 40 mil reais que meu pai teve que trabalhar duro para conseguir ter. Então, com a nossa irmã aqui, depois de 2 anos, quase 3, eles conseguiram tirar a gente de Cuba. E foi aí que meu pai conheceu a nossa irmã do meio, com 5 anos, quase 5. Ela veio com 4, chegamos em agosto, em novembro ela completou 5. E a gente conheceu a nossa irmã,
caçula com quase 3 anos. Ela completou 3 anos em dezembro. E meu pai me viu, me deixou com 5 e voltou a me ver com 12. Então eu cheguei no Brasil com 12 anos, graças a Deus. Eu sou muito grata aos meus pais por tudo que eles enfrentaram para eu ter a vida que eu tenho hoje, que não foi fácil conquistar também. Mas as pessoas não veem isso, as pessoas só veem o resultado. Aos 15 anos, mais inteirada sobre política, mais pensante, né? Um ser mais pensante, eu comecei a ver os absurdos que estavam acontecendo. Era impeachment da Dilma, e os absurdos das pessoas defender, tipo aquilo, o PT, com tudo que já... As notícias que saem todos os dias sobre a corrupção, sobre eles apoiarem a ditadura de Cuba e a ditadura da Venezuela. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Com essa minha história de vida, eu consigo mudar, eu acho que eu consigo fazer pensar as pessoas um pouco, para ver se param de apoiar esse regime de esquerda. E foi aí que eu comecei a gravar vídeos. Uma professora me incentivou, falou, por que você não pensa nisso? Pensa com carinho. Sua história é tão bonita. Acho que você consegue mudar a cabeça de alguns jovens que foram doutrinados. Aí eu comecei a gravar vídeos. E foi aí que eu entrei para o ativismo político. Foi meio que sem querer. Fui gravando. Quando eu vi, eu já estava dentro. Comecei a conhecer pessoas como o professor Olavo de Carvalho, que me deram muita força. A deputada Bia Kicis. E outras pessoas que me deram muita força e me ajudaram a ter a visibilidade que eu tenho hoje em dia. Mas não só isso, como todo esse trabalho que eu venho fazendo, aos 17 anos, eu cheguei à conclusão que eu tinha que fazer alguma coisa para sair da aba dos meus pais já. Eu vejo que eles têm mais 2 filhas para criar, vida de imigrante não é fácil, e foi aí que eu comecei a empreender no ensino médio. Eu, além do meu ativismo, comecei a vender trufa na escola e a fazer um dinheirinho. Saí do ensino médio, consegui uma faculdade particular, só que meus pais não tinham condição de pagar para mim. E foi aí que eu comecei a dar aulas de espanhol para os meus seguidores da internet. Até hoje eu dou aula, via Skype. Aí eu comecei, ganhei muitos alunos e consegui pagar o primeiro ano de faculdade. Foi uma conquista assim, muito grande para mim. Só que as pessoas na internet, elas só veem, nossa, a menina Patricinha que chegou de Cuba e tem essa vida boa. Só que eu trabalhei muito para isso. Depois, eu fui convidada para vir para Brasília, eu morava em São Paulo, para trabalhar como assessora parlamentar na Câmara dos Deputados. Me mudei ano passado para cá e fiquei quase 1 ano. Esse ano decidi sair e comecei a empreender. Agora estou no mercado privado. Vida de empreendedor no Brasil não é nada fácil, ainda mais sendo jovem. Eu tenho 20 anos, as pessoas subestimam muito por ser mulher, mas também eu sinto mais preconceito pela idade. As pessoas não te levam a sério. Então, todo dia um trabalho para você mostrar que você é capaz, que você consegue, que você tem talento. E eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu nunca precisei do feminismo, não sou feminista, nunca precisei do feminismo para conquistar tudo que eu conquistei. Conquistei tudo através do meu esforço, que não foi fácil. Ano passado na Câmara, nossa senhora, as pessoas não me levavam a sério. Uma assessora de 20 anos, 19 anos, eu entrei com 19, quem leva a sério uma menina dessa? E dei um tapa na cara de todo mundo, sem mão, com o meu trabalho. Então, esse é um pouco da minha história. Agora estou na iniciativa privada, vamos ver como é que vamos sair. E é isso, obrigada pelo tempo de vocês. E quem quiser conhecer mais da minha história, sobre a saúde em Cuba, educação, que as pessoas têm muita curiosidade, eu tenho um canal no YouTube, Zoe Martínez, meu nome, o Instagram, que eu conto todas as verdades sobre Cuba, que a esquerda aqui tenta disfarçar. Então é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Agora a Mari Valentim. A Mari Valentim, ela é uma... Causa para você A Mari Valentim, ela é coordenadora do Núcleo de Diversidade do Cidadania aqui do Distrito Federal. É uma ativista trans. É uma conselheira do Livres maravilhosa, uma professora de luz, como todas aqui, mas... E uma arquiteta de luz. Mário, muito obrigada por estar presente. Eu queria agradecer, né, a presença de todos.
todos aqui, participar de uma roda dessa aqui. Eu estava até observando, eu acho isso muito legal. Eu, enquanto ativista trans, eu prezo muito pela liberdade. E aqui eu vendo esse painel aqui, vendo a Zoe falando aqui, eu sou feminista e tal, eu falei, meu Deus do céu, o negócio é bom, o negócio é bom, né? Que delícia isso, eu acho isso delicioso, ela poder estar aqui, dividindo esse espaço, eu e a Carminha são já outra pegada, mais liberal, falou em Olavo de Carvalho, aqui, mas tudo bem, vamos lá, respira, né? Mas eu acho legal isso, eu acho legal essa diversidade, não enxergo os meus adversários, né, como inimigos, eu acho que a gente tem que buscar isso na política. Essa questão da polarização está cansativa, está muito cansativa, essa questão do radicalismo. Eu defendo que esse diálogo aconteça assim mesmo. Quando eu falo que ela vinha para cá, eu disse, nossa, adorei. Na verdade, eu adorei conhecê-la, sabendo que era Bolsonaro e tal. Né? Essa é loucura. Então, gente, eu vou falar um pouco. Corajosa ela, né? Corajosa, né? Bem corajosa. Mas eu tenho que ser, eu acho que tem que ser. As pessoas são feitas de corajosas. Se tivesse uma aqui que tivesse... Foi o que ela disse de encorajar. Sim. Se ela defendesse o Lula, também daria... Seria corajosa, não tem. A gente acha que tem que encorajar. Eu sou de um partido de centro. Então, se a gente, dentro do partido, a gente está buscando essa centralidade, essa questão mais racional de enxergar a política. Então, a gente dialoga com gente de um lado e de outro e está tudo certo. Acho que a política é isso, é a arte do impossível, né? Não é isso? A política é a arte do impossível. Respeito gera respeito. Respeito. Entendeu? E nós, no aspecto político, eu sou liberal. E a liberdade, o liberal defende muito a liberdade. E eu venho numa campanha, né? Eu não sou quem está em campanha, a Carlinha, não tenho campanha nenhuma. Então, eu venho numa campanha de defender essa liberdade e, como ativista trans, que fiz uma transição tardia, eu tenho uma história bem diferente, porque a maioria das mulheres trans, elas começam a transição de gênero dela nova, na adolescência. E aí, no meu caso, por vários motivos, eu protelei essa transição. Quando eu cheguei com a idade, eu estava com 40 anos, quando eu resolvi fazer a transição. Muita gente acha que, nossa, você descobriu mulher com 40, sinceramente. Caiu uma bigorna e eu resolvi, né? Entendeu? Essa questão da transgeneridade, ela acompanha a gente desde pequena, que a gente disser alguma coisa contrária. Por isso que é tão preocupante falar de crianças trans. É um assunto polêmico, muita gente fala, mas a criança não sabe o que quer e tal, mas eu não conheço nenhuma mulher trans que não tenha se descoberto trans na infância. A diferença é, você tem coragem de enfrentar todas as questões relativas a fazer essa transição? Tem coragem de peitar a sociedade machista que considera, inclusive, a mulher um ser de segunda, né, colocação e tal. Tanto que todas as vezes que você fala, enquanto vivência de homem, quando eu falava sobre isso, eu disse, nossa, mas você quer ser mulher? Como assim? Você está no topo da cadeia alimentar. Como é que você quer regredir? É assim que a sociedade enxerga. Infelizmente, ainda tem esse viés. E eu, diferente das minhas colegas, eu tenho vários, obviamente, militantes, que estão todas que têm esse viés de enxergar essa questão. Fui do PT, lá atrás. Tenho amigos do PT, tenho amigos do PSOL. Só que, por ter participado disso, enquanto até na vivência do masculino, sofrendo toda essa questão machista que tem, muita gente coloca na ala da direita, mas tem muito esse machismo dentro da esquerda. Eu não concordei com essa visão estadista de enxergar essas questões do feminino, e principalmente na questão trans, porque acham que nós somos incapazes e que o Estado tem que resolver tudo. Eu acho que o Estado tem sim uma função importante, mas deixar esse vitimismo tomar conta das pautas de mulheres cisgêneras ou transgêneras é uma coisa muito complicada.
Eu acho que isso acaba você deixando você refém de narrativas. E eu sempre me senti liberal depois que eu abandonei essa questão do PT, saí do PT por brigas, né? Vi que justamente eu não tinha essa visão de mundo. Entrei no liberalismo. Só que o liberalismo também é um movimento muito voltado ao homem. Entendeu? Tem um viés muito masculino lá na sua origem, né? Quem é do movimento liberal sabe. As mulheres começaram a entrar no movimento liberal de abusadas, porque começaram a tomar conta, porque, né, quando fala em feminismo liberal, os liberais quicam aqui, ó, quica de um lado, quica do outro. Não existe, isso é coletivismo, não pode, não sei o quê, não é por aí, entendeu? Então, eu, no começo, que eu entrei no movimento liberal, eu sou apaixonada pela doutrina, pela ideia do liberalismo enquanto política, muita gente confunde com economia, e eu abandonei no certo momento. Depois eu voltei quando eu vi que o liberalismo estava num movimento mais maduro. E que o Livres apareceu, eu acabei entrando no Livres e percebi que ele podia defender essa liberdade por inteiro. E hoje em dia eu defendo essa liberdade através do gênero. A gente fala tanto no liberalismo de autopropriedade, de autopropriedade, e eu defendo hoje em dia que a primeira propriedade que você tem é seu corpo. Eu, enquanto mulher trans, as meninas aqui, enquanto mulheres cis, a primeira propriedade que ela encontra é do corpo dela. E essa liberdade, ela é tolhida. Carlinha, você não pode sentar assim. Carlinha, você não deve trabalhar com isso. Carlinha, você tem que procriar, ter um filho, um marido, porque isso tudo são vivências do feminino. Isso é considerado desde pequena. Talvez a Carla não tenha passado muito por isso, que ela é novinha. Mas mulheres mais velhas sabem do que eu estou falando. Desse local do feminino, desse local das mulheres, que elas não... Por isso que é tão difícil hoje em dia você ver ainda as mulheres na política, porque a mulher não foi criada para a política, ela foi criada para casar e ter filhos. Acabou o ponto ali. Aí quando você vê, igual saiu uma pesquisa hoje que a Letícia do Elas do Poder mostrou, que 40% das mulheres não se sentem, não tem perfil para aquilo, porque nunca nem pensaram sobre, não é um local. E essa liberdade que eu defendo, eu fiz um artigo que saiu no livro, saiu no Boletim da Liberdade, de Movimentos Liberais, que falava dessa liberdade de gênero que é tão pouco tocada. Você é criada dentro de caixinhas. Essa ideia do gênero, ela vem desde o nascimento. Então a mulher, ela é feita uma expectativa para ela, se ela não cumpre essa expectativa, ela é criticada, ela é violentada. No caso de mulheres trans, elas passam isso com outro viés, talvez em alguns locais muito mais grave. Porque enquanto a Carlinha sofreu machismo, ela tem ainda a condição de falar com a mãe, com o pai. No caso de uma mulher trans, ela não tem o apoio da família. Não existe na maioria dos casos, principalmente na população mais pobre, esse apoio. Se ela falar, ai pai, eu queria ser mulher, ela apanha do pai. Se falar na escola, apanha na escola. Eu tenho várias colegas minhas que abandonaram a escola. Abandonam a escola porque sofrem bullying o tempo todo e não tem nenhuma rede de proteção, sendo da escola, sendo da família. Hoje em dia, talvez mais. Mas como eu já tenho mais de 40, na minha época não. Era violência e todo mundo ria e ninguém olhava para aquilo. Achava que aquilo ali uma coisa, uma aberração, tinha que ser contida. E aí você vê, por exemplo, eu falo sempre que eu passei da média. A média de uma mulher trans hoje é de 35 anos, a expectativa de vida. 90%, porque quando eu falo em mulher trans, muita gente não entende, eu incluo as travestis também, porque elas são uma banda da transgeneridade que é bem discriminada. 90% das mulheres trans vão parar na prostituição. Então, qual a expectativa de uma pessoa dessa? Como mudar essa questão? A gente está com um projeto, eu comecei esse projeto lá atrás, hoje em dia ele é tocado por outras empreendedoras, que chama Transempregos, que é da Márcia Rocha, que inclusive é do nosso partido, e que oferece, através de empresas particulares, oportunidades para as mulheres trans. É um projeto que faz muito sucesso,
porque coloca nesse lado do que a diversidade é legal para a sua empresa. Você tem uma mulher trans, tem um negro, é interessante, traz criatividade, traz inteligência, traz vivências de outros locais. Então é um projeto muito legal que está acontecendo, que acontece. Hoje em dia se discute cotas, né, que é uma coisa que está dá muita discussão. Cota para mulheres trans, muita gente do meio liberal aceita, outros não. Eu acho que a cota, em todos os sentidos, eu sou inclusive distoante sobre isso. Eu acho que a cota ela tem uma função paliativa, pontual. Ela não é feita para resolver o problema, mas é feita para chamar e dar uma luz sobre aquela questão. Então, essa questão da cota, ela vem aqui em Brasília, tem um projeto aqui em Brasília do deputado Fábio, que está querendo instituir a cota para as mulheres trans e travestis. É um projeto polêmico no meio liberal da direita, então nem se fala, mas eu acho que é uma coisa, um olhar, eu acho que só desse olhar para essa questão já ajuda bastante. Eu estou muito feliz de estar, provavelmente eu sou a única mulher trans que tem aqui nesse auditório. Geralmente quem está nos movimentos de esquerda tem essa questão mais diluída. Eu estou no movimento liberal, onde provavelmente sou uma das poucas, né, Carlinhos? Eu não conheço nenhuma outra, para trazer, para estar dando a cara a tapa no meio que não conhece essa questão trans. Que é esse meio liberal, que é o meio da direita, que são pessoas que tem muita gente que fala assim, você é a primeira pessoa trans que eu conheço. Entendeu? Então eu estou nessa militância, né? Não gosto nem de usar essa palavra militância, mas nessa tentativa de trazer essas questões transgêneras para o debate, numa roda de mulheres cisgêneras, num Dia Internacional da Mulher. Eu acho que eu falo demais. E eu acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Mari. Agora, Letícia Medeiros, ela faz parte do Elas no Poder, que é um projeto que tenta inserir mulheres na política, dar o apoio, também faz análise de dados e hoje lançou um estudo maravilhoso que fala muito da participação política da mulher e de como que nós vemos a política. E seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada. Boa noite, gente. Vou contar um pouquinho da minha história e de como o Elas surgiu. Eu sou cientista política, formada aqui na UNB. Sempre trabalhei com pesquisa de opinião, pesquisa de mercado. E quando você trabalha com pesquisa, né, cada ano eleitoral você entra ali nas campanhas, na parte de estratégia, planejamento, para você fornece os dados, né, o guia, né, da tomada de decisão ali. E sempre trabalhei com isso. No final de 2017, eu conheci a Karen, que é socióloga pelo FRJ e fez mestrado em ciência política aqui na UNB. E nós decidimos juntas abrir uma empresa de pesquisa, né, a Methods. E final de 2017 a gente pensou, vamos abrir empresa, ok, 2018 tem ano eleitoral, é um bom ano para abrir uma empresa de pesquisa, eleições sempre tem muito mercado para isso. Começamos a trabalhar nas campanhas e percebemos que, na medida que a gente começou a entregar, né, alguns dados, o perfil do cliente que a gente acessava era sempre muito comum. O perfil de pessoas que compravam pesquisa, que tinham primeiro recurso e vivência e estratégia para investir em pesquisa, investir numa campanha com dado, com planejamento, etc., era um perfil já conhecido, eram predominantemente homens brancos já bem estabelecidos, tanto financeiramente quanto na própria política. E isso começou a chamar nossa atenção. A gente falou, poxa, nós somos mulheres, né, se aventurando aqui no mercado, passamos por inúmeras situações de esse ponto que as meninas comentaram de você ter descrédito, né, por ser mulher, por ser jovem, de ter que ficar ali se afirmando. A gente, enquanto pesquisadora, enquanto a pessoa que entregar a coisa mais importante da campanha, né, que é o dado, que é a direção, que é a estratégia, a gente se viu em muitos momentos nessa situação de descrédito e a gente ficava assim, poxa, a gente está aqui enfrentando um monte de questões como mulheres, mas no fim das contas a gente está trabalhando para eleger um perfil que já está lá, né?
Porque se você tem um sistema que ele é democrático e você está se propondo a fazer uma representação indireta, né, que é você eleger alguém para representar suas ideias, idealmente, esses espaços de representação precisam refletir a diversidade que tem na sociedade, né? Você precisa ter diferentes grupos ali representados para você ter pluralidade de ideias, para você produzir política pública com visões distintas, para você ter mais sensibilidade com a população que você está querendo representar. E por que ficar elegendo mais do que já está lá? E aí, no meio desse incômodo, a gente falou, não, vamos criar um projeto para ajudar as mulheres a vencer a eleição. E essa foi a missão do Elas, assim, desde o início. Assim, a gente pensou, a gente tem que vencer a eleição, gente. Porque qual foi o nosso diagnóstico? A gente já tem política pública hoje que garante vagas para você se candidatar dentro dos partidos. A gente tem política pública em 2018, né, que garante recurso para essas campanhas. Mas por que a representação está avançando a passos tão lentos no Brasil? Porque a gente tem uma série de estruturas que não é a política pública sozinha que vai corrigir. Então você tem que fazer um trabalho com o eleitorado, sensibilizar o eleitorado, de mostrar para o eleitorado que sim, as mulheres candidatas são capazes, vamos votar nelas. Você precisa sensibilizar as mulheres para trazê-las para a política. Os partidos ainda têm muita dificuldade de preencher os 30% lá dentro, muita dificuldade. Então você precisa atrair as mulheres para esse espaço, mostrar que a política é um ambiente para elas também. E você precisa trazer competitividade para essas candidaturas. Porque o que você vê muitas vezes são mulheres se candidatando e está candidatando para cumprir a cota do partido, entendeu? Ela não necessariamente está com a visão de ganhar, ou com um objetivo estratégico, uma visão planejada, enfim, organizada, para vencer a disputa. A gente fala muito assim nos cursos de formação, a gente fala, gente, a cadeira não está vazia, não tem lá 30% de cadeiras vazias esperando as mulheres sentarem. Essa cadeira hoje está ocupada, e ela está ocupada majoritariamente por um homem que já está ali há muito tempo. Então, se você tem na sua cidade uma pessoa que já está no poder há muito tempo, é dela que você tem que tirar foto. Entendeu? Não é, aquela zona ali já é dominada por fulano de tal. Então, a gente vai entrar lá e a gente vai dialogar com o eleitor deles. Então, a gente, no Elas, a gente viu muito essa preocupação. Como a gente tem que trabalhar com dados e com pesquisa, a gente falou, precisamos trazer isso para essas campanhas de mulher. E montamos o Elas, assim, em questão de uma semana, foi muito rápido, a gente já tinha várias ideias na cabeça, montamos o Elas, entramos em campanhas femininas em 2018. Foi, assim, um caminhão que atropelou a gente nas eleições de 2018. Você sai da campanha em outubro sem saber mais nem quem é você, de tanta campanha que você faz, tanto nome que você repete, que você fica assim, eu não sei mais nem meu nome, eu não sei mais quem eu sou. E foi assim, foi um ano muito intenso, de muito aprendizado. Em 2019, a gente formalizou a ONG e abrimos processo seletivo de voluntários. Hoje nós temos mais de 30 voluntários e voluntárias trabalhando todos os dias no Elas, pessoas de vários estados do país, um trabalho remoto e tudo mais. E colocamos na rua nosso curso de formação política. Qual que era o nosso propósito, né, com o curso de formação política? Então, a gente queria sensibilizar a mulher para a causa de venha para a política é um lugar para você, e explicar por que a mulher tem que estar na política. Tem muito um discurso, gente, de representatividade. A gente precisa ter representatividade, mas não é só isso. A gente fala muito assim que você corrigir hoje os 16%, as mulheres hoje são 52% da população do Brasil, né? E cerca de 16% apenas estão ocupando cargos eletivos do governo. Você corrigir esse número não é só por uma questão de representatividade, de que mais mulheres vão se ver naquele espaço e vão se mobilizar e vão querer pertencer mais àqueles espaços. Isso acontece? Sim. Mas o mais importante é o impacto que as mulheres causam na produção de política pública e na qualidade do sistema político como um todo. A gente tem dados de estudos internacionais que apontam que em países democráticos que têm mais mulheres no governo, os índices de corrupção são menores. E por que isso acontece, né? Vários pesquisadores encontraram essa correlação. Todo mundo ficou, por que a presença das mulheres nos governos está impactando na redução dos índices de corrupção? E a
alguns pesquisadores tentaram entrar numa lógica de será que a mulher na política tem mais ética do que o homem? Só que esses estudos não encontraram muitas conclusões sólidas, porque, por um lado, alguns pesquisadores descobriram que, eu acho que sim, acho que a mulher, como ator político, ela é mais responsável, ela está menos suscetível a receber suborno, ela é menos flexível com você quebrar regras, etc. Mas outros pesquisadores falaram assim, não tem a ver com a moral. A mulher, ela é socialmente tolhida. Ela não toma risco, ela não se arrisca. E ela não se arrisca, inclusive, para fazer coisas erradas. Então, não tem como você chegar a muita conclusão olhando para o comportamento. E aí, alguns pesquisadores começaram a olhar, então, para as carreiras dessas mulheres. O que elas fazem quando elas entram na política? E aí foi um dos grandes achados, assim, que a gente traz muito nos nossos cursos, né? As mulheres, pelo processo de socialização, né? As meninas comentaram aqui, a mulher ela é criada para cuidar do ambiente privado. Então, ela é criada para estar em casa, filho, saúde, educação, escola. Então, assim, tudo isso faz parte muito do processo da socialização da mulher. Quando ela entra na política, ela tende a se engajar mais nessas áreas, nessas pautas. Elas produzem mais política pública que geram bem-estar social e melhora a qualidade de vida da população que elas estão representando. O que isso impacta no sistema como um todo? Se você tem uma população que tem melhor acesso a equipamentos públicos de saúde, de educação, que tem uma qualidade de vida melhor, você tem uma população que consegue participar melhor da política, tem mais tempo de exposição. Então, essa população ela fiscaliza melhor o governo, ela fiscaliza melhor as instituições, ela cobra mais resultado. E isso tudo contribui para uma melhoria do ecossistema político como um todo. Você tem uma sociedade que participa da política e que exerce controle social de qualidade, você vai ter redução dos índices de corrupção. Então, o grande achado essa pesquisa correu assim, o mundo inteiro, saiu em diversos veículos. Eu posso pedir para o pessoal da organização enviar o artigo para vocês depois. É muito interessante. E a gente faz esse chamado para as mulheres. A gente fala assim, gente, quantas vezes a gente já não se pegou naquele discurso de não adianta se é partido A ou B, entra governo, sai governo, continua os mesmos problemas, principalmente saúde e educação. A gente nunca vai corrigir esses problemas no Brasil, são problemas assim, impossíveis de serem corrigidos. Por que troca a gestão e nada se resolve, ou sei lá, se resolve a passos muito lentos e tudo mais? E o chamamento que a gente faz é o seguinte, gente, hoje nós temos as mulheres sendo as principais usuárias desse tipo de política pública, mas nós não temos elas lá tomando decisão, no espaço de formulação. Elas não estão tomando decisão, elas estão usando, mas não estão tomando decisão, não estão formulando política pública nessas áreas. Então, quando eu falo, temos que corrigir o número, temos. Por quê? Porque está fazendo falta. Porque as mulheres que não estão ocupando esse espaço não estão contribuindo para a melhoria de diversas áreas do nosso país. Então, esse chamamento, ele não é só um chamamento de vem para cá porque é legal, porque a gente precisa ver mais de você aqui. Não é só isso. Vem para cá porque é legal, a gente precisa ver mais de você aqui e porque você está fazendo falta. Porque a sua perspectiva, a sua vivência, a forma como você vê o mundo, as experiências que você passa na sua vida, na maioria dos lares brasileiros, a gente pode falar. Se tem uma criança doente em casa, se tem uma pessoa doente em casa, quem vai se desdobrar para pegar essa criança, ficar na fila do posto de saúde, varar a madrugada, quem vai ficar negociando com o patrão para ir na escola, fazer reunião de pais, etc., e equilibrar tudo isso aí, e à noite entregar o jantar quente para todo mundo, são as mulheres. Entendeu? A gente tem que ter uma luta para tentar mudar essa estrutura, dividir melhor o trabalho doméstico, etc. Sim, isso é uma luta que a gente tem que fazer. Mas a outra luta também é falar assim, ok, mas a gente tem expertise nisso aqui. Vamos entrar na política e contribuir com essas áreas que a gente está vendo que está extremamente deficitária. Por quê? Porque quem está tomando decisão lá não sabe o que está fazendo. Entendeu? Porque a vivência, o perfil, a perspectiva de onde você parte não é suficiente para você produzir política sem diversidade. Sem diversidade você não tem qualidade na produção de políticas públicas. Então, esse é um chamamento que a gente faz nos cursos de formação. A gente viu, com todo esse trabalho que a gente fez em 2019, nós terminamos o ano impactando cerca de 500 mulheres de diversos estados do país. E a gente viu coisas muito interessantes, assim, de começar uma turma, por exemplo, com 40 mulheres participando do curso, e a gente perguntava no começo, e aí, quem é que pretende se candidatar? E aí 5, 6 mulheres levantavam a mão.
Quando a gente terminava o curso, a gente fazia pergunta de novo e mais de 20 mulheres levantavam a mão. Então, assim, a gente ouviu depoimentos emocionados de mulheres falando, olha, eu achava que política não era para mim. Eu sou sensível, eu sou uma pessoa, enfim, chorona, e eu achava que eu não podia estar na política porque eu tenho essa característica, e hoje eu vejo que a gente pode, enfim, levar o nosso jeito de ser, a nossa forma de fazer política para lá. E isso é outra reflexão que a gente traz também. Olha, botar 50% de mulheres no Congresso vai mudar a forma como as coisas são feitas lá hoje. E assim, se por um lado a gente tem que aprender e a gente tem que conseguir falar no idioma que está sendo falado agora, então se hoje o pessoal dá grito, berro, consegue tomar decisão lá no grito e no berro, a gente vai chegar lá dando grito e berro também, para conseguir ser ouvida, para conseguir dialogar com o local. Mas a gente tem que ter coragem e ousadia de fazer política do nosso jeito também. E é para isso que a gente está lá também, para renovar práticas, para fazer política de um jeito diferente. Que eu tenho certeza que as mulheres têm soluções muito criativas e muito mais eficazes e eficientes. Uma outra coisa que esse estudo que eu falei para vocês aponta é que as mulheres produzem política e o orçamento que elas destinam para as políticas são muito melhores, assim. É mais difícil você desviar recursos. Isso também é um dos fatores que impactam na redução dos índices de corrupção. A qualidade da destinação de recursos das políticas públicas. Então, assim, é muito interessante. A gente faz essa provocação, terminamos o ano de 2019 com esse impacto, né, com o projeto aí, com esse time de voluntários maravilhosos que a gente tem aqui. A gente está com a Isabela, a Cecília aqui, acho que só tem mais alguém com elas aqui. A Júlia. A Júlia entrou recentemente. E, enfim, a gente está com esse time de voluntárias incrível. Agora, em 2020, qual que é o desafio que a gente está se lançando, né? Nós temos eleições municipais, aqui em Brasília a gente não está lembrando tanto disso, mas nós temos eleições municipais esse ano, e um dos feedbacks que a gente recebeu no grupo de formação no passado foi que a demanda por um curso online, a gente fez uma versão do curso online, a demanda foi tipo 3 vezes maior. E a gente foi tentar entender, né? Poxa, ok, existe a comodidade de você assistir uma aula em casa, né? Ok, é mais confortável, você está na sua casa e tudo mais, mas a gente recebeu um feedback das mães, delas falarem, olha, eu como mãe, me ausentar no fim de semana para ficar numa formação é muito complicado. Exatamente o exemplo que a Carla trouxe. Com quem que eu vou deixar meu filho, o que eu vou fazer? Ou então, assim, às vezes você até tem, mas assim, você não quer, entendeu? Você quer estar lá no fim de semana com a sua família, então assim, você não quer. Então, você motivar uma mãe para sair de casa no fim de semana é muito mais difícil. E as mães falaram isso pra gente, olha, se vocês puderem investir na formação online, eu acho que vocês vão alcançar muito mais as mães. E não deu outra, assim, a gente pensou nisso, falou, ok, vamos nos organizar. A gente está agora com o desafio de montar uma plataforma de formação política online para mulheres. Fechamos uma parceria com o Instituto Update, que é um instituto lá de São Paulo, que ele trabalha com inovação política na América Latina. E vamos construir junto essa plataforma de formação política. Vai ser online. E, paralelamente a isso, a gente está com um programa de mentorias coletivas gratuitas, inclusive pré-candidatas, ou se vocês conhecem pré-candidatas, indiquem nosso programa de mentorias. A gente já falou sobre financiamento de campanha, a gente já falou de prestação de conta, a gente já falou de financiamento coletivo. Temos mais de 350 mulheres inscritas no nosso programa de mentorias, mulheres do Novo ao PCdoB. Eu achei incrível essa variedade partidária. Assim, eu também sou muito, como é que eu vou dizer? Eu gosto muito desse ambiente plural que a gente está vivendo aqui hoje, que a gente está compartilhando hoje. E o desafio é esse, a gente colocar essa plataforma no ar. Eu vim aqui como uma boa ongueira pedir dinheiro para vocês, porque quem abre ONG é isso que faz, acorda, pede dinheiro, vai dormir pedindo dinheiro. Então, queria que vocês acessassem lá depois, bit.ly/doiparoelas, é o nosso financiamento coletivo no Catarse, vai estar até dia 24 de março. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa para falar. Eu acho assim que, de forma geral, o que a gente lançou essa semana, né, que as meninas comentaram? A gente lançou uma pesquisa sobre o perfil da mulher na política. 2 dados que chamaram muita atenção, que saiu mais na imprensa, né? Foi esse hoje, que saiu no Metrópolis, de que das mulheres entrevistadas que falaram que não querem se candidatar,
40% delas justificaram como eu não tenho perfil. E quando a gente foi debulhar essas respostas, a maioria era assim, não, eu sirvo mais para assessorar, eu sirvo mais para o backstage, eu sirvo mais para ajudar quem quer se candidatar. Então, esse perfil de assessor, né, de estar ali, de servir, de estar à disposição, né, mas nunca de protagonizar o processo. E aí isso chama a nossa atenção, porque isso corrobora os dados de estudos internacionais que a gente teve acesso. A ambição política é um dos principais fatores que entrave assim, a participação da mulher na política, porque ela não é estimulada tanto a saber sobre política quanto a fazer parte. O exemplo que a Carla, parece que a gente combinou a fala hoje, porque tudo que ela falou aqui, eu vou fazer isso também. Então, assim, o exemplo que ela trouxe, assim, de você ver, de repente, uma mulher que tem um perfil, que é puta negociadora, que fala bem pra caramba. Quantas vezes a gente já viu um homem que fala super bem, que negocia super bem, e as pessoas vão estar vendo as costas dele e falam assim, você devia se candidatar, você tem perfil. Quantas vezes a gente já falou isso pra uma mulher que tem exatamente essas mesmas características? A gente não fala isso pra elas. A gente fala assim, nossa, como você é intrometida, né, menina? Nossa, você é meio mandona, né? Você fala muito, matraca. Então é isso que a gente fala para elas, é um ótimo incentivo que a gente dá para elas. Por terem uma personalidade, por terem uma presença, por terem habilidades que são essenciais na política, por exemplo. Então acho que vale a gente repensar tudo isso. Outro dado que essa pesquisa trouxe que foi bem interessante, que entre as mulheres que... quando a gente observa, por exemplo, as mulheres que não têm filhos e não pretendem ter, 13% delas querem se candidatar. As mulheres mães, 20% delas querem se candidatar. E isso foi outro insight interessante, porque quando a gente vê a maternidade, por exemplo, na lógica do mercado, né, a gente sempre discute que, poxa, a maternidade muitas vezes dá uma travada ali na carreira da mulher, porque ela, enfim, tem que dividir tempo e tudo mais. Mas na política, a maternidade pode ser um gatilho para a gente trazer as mulheres. Porque a maternidade, eu não tenho lugar de fala, gente, eu não sou mãe, mas assim, a conclusão que a gente chegou é que você tem um senso de propósito, né? Você tem um futuro que você quer que seja melhor. Toda mãe quer um futuro melhor para o filho. E qual papel você vai ter nesse futuro? Você vai deixar os outros tomarem decisão para o futuro dos seus filhos ou você vai ser protagonista? Você vai tomar decisão? Então, acho que a gente tem que abrir espaços e conversar com as mães, trazer as mães e facilitar, e falar, eu cuido do seu filho, vamos lá, não desiste não, porque eu acho assim que quanto mais diverso, quanto mais portas a gente abrir, quanto mais a gente incentivar as mulheres a ocuparem os espaços, a se perceberem, né, fortes como elas são e corajosas como elas são, eu acho que mais a gente vai ter cada vez melhores iniciativas, cada vez melhores políticas e processos, e o nosso sistema como um todo, eu tenho certeza que ele vai melhorar. Isso. Obrigada a todas. A gente vai abrir para pergunta. Alguém quer começar? Boa noite, meu nome é Júlia. Primeiramente, como pernambucana, queria dizer feliz 6 de março. Pra quem não sabe, é a professora pernambucana. Exatamente, feliz dia da independência pra gente, né? Isso. E, bem, eu tô aqui em Brasília tem 6 anos, mas eu acompanhei tua campanha, né, em 2018. E eu queria saber se tu podia falar um pouquinho mais sobre como foi esse processo, assim, enquanto mulher, assim. Entrar no partido, defender a pré-candidatura, defender a candidatura, entre, tipo, todas as pessoas que eram candidatas a deputado. Enfim, como foi mais ou menos esse processo para tu, enquanto mulher, participar de uma campanha e ter, enfim, tudo que aconteceu, né, que mais, etc. Enfim, é isso. Obrigada. Então, feliz 6 de março, antes de tudo, né? Para quem não sabe, Pernambuco foi a primeira república que a gente teve aqui no Brasil. A gente foi um país independente. Antes do Brasil ser independente, a gente é um povo muito inconformado com injustiça. A gente, como diz um belo freio, a gente tem maneira de ler que não é. Mas, quando eu entrei no partido, eu era novata.
né? E existia um vereador de mandato na chapa. E na cabeça de todo mundo, ele era o cara que ia ser eleito e a gente ia ser cauda para ele. A realidade era essa. E quando foi se montar a chapa, tudo era muito pensando no que ele ia decidir. Porque ele queria se coligar, na época, com o PSC. Só que eu sou de cidadania, né? Sou colega de e não era uma boa pra gente, porque se a gente fosse se coligar com eles, a gente ia ajudar a eleger mais um deles e a gente não fazia nenhum da gente. O bom pra gente era se coligar com o PV, que ia ser perfeito, inclusive se fosse com o PV, eu era deputada hoje. Mas aí, no final das contas, eu fui a mais votada do partido. A pessoa que ficou com uma segunda candidatura mais votada foi uma mulher, Maria do Céu, ela não do partido, mas era uma mulher também. Então, o que eu vejo muito é que tem um pouco de descrédito. Aí depois que você chega lá e tem mais voto, aí agora na chapa de vereador todo mundo já me escuta mais, entendeu? Porque o grande negócio é você chegar lá e dizer, querido, tenho voto sim. Outra coisa, financiamento de campanha, menos de 30% foi fundo partidário. Se você pegar o que o fundo passou para mim, meu voto foi R$3. Aquela conta que o partido fez lá era tipo, voto baratíssimo para o partido. E a maior parte do financiamento da minha campanha foi eu que corri atrás de doação privada. É uma coisa que eu morro de vergonha até hoje. Pedir dinheiro, mas tem um constrangimento. Você vai chegar lá e vai assim, olha, pessoal, Recife não vai bem, a gente tem 39 vereadores, a entrega não está acontecendo. Você mostra, 9 em cada 10 jovens terminam o ensino fundamental sem aprender matemática, eles não estão fazendo nada. Aí você, mas para mudar isso, a gente precisa da sua ajuda. Aí a pessoa se empolga, né? Aí você chega lá e vai pedir dinheiro. Então, boa sorte. Eu acho que assim, falta as pessoas também chegarem junto das campanhas. Eu não falo somente das campanhas femininas, mas das campanhas de renovação, campanhas qualificadas, de gente que realmente está comprometida em implementar a política pública baseada em evidências. Parece balela, mas não, né? Você saber o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, por que está dando certo, por que está dando errado. Eu acho que é chegar junto mesmo, assim, dizer, pô, eu vou dar 20 conto para aquela campanha. Se eu só tenho isso, mas eu acredito, eu vou dar. Acho que falta muito disso. Mas, como mulher, o meu grande desafio foi realmente o tal do assédio diário. De eu entregar um panfleto motorista de ônibus e dizer, bom dia! Você feliz, né? Esse é o primeiro panfleto do dia. Aconteceu comigo. Aí ele assim, ó, bom dia, moço! Ele dá um sorriso, eu pronto, vai aceitar. Aí você entrega o panfleto, dê uma olhadinha para as minhas propostas, eu sou candidato a deputado estadual, né? Aí ele olha para o meu peito e diz, estou olhando. Aí outro dia, então e era incrível quando acontece nos primeiros conflitos, dá uma dor. Que você passa o resto do dia assim, tipo, tá merda. Né? Aí você vai entregar um panfleto pro cara, moço, olha minhas propostas, me dê um beijo primeiro que eu voto em você. Assim, a gente escuta isso, não é brincadeira, eu escutei muito isso. E acho que assim, quando você é mulher e jovem, meu amor, aí o negócio aperta mesmo. E você entregar um panfleto, mas você é muito jovem. Não, mas eu estudei, assim, eu passei no processo seletivo, foram 4 mil inscritos no Brasil inteiro, só 5 foram selecionados. Eu estudei, eu estava na mesma turma que Marcelo Calero, entendeu? Foi o cara que denunciou o Léo Vieira Lima, eu estava lá na turma com gente foda, assim, não adianta, mas você é muito nova, chegar lá você não vai fazer nada, sabe? É muito discreto, mas ao mesmo tempo eu acho que assim, eu tenho muita sorte de ser filha de quem eu sou, sabe? Assim, minha mãe sempre foi muito tipo, foda-se, bota pra fuder, vai pra cima. E se vierem falar merda pra você, se você voltar pra casa apoiada, você apoia. Minha mãe foi muito assim, tipo assim, minha mãe sempre nunca traga desaforo pra casa. E como a minha mãe, ela teve algumas experiências muito negativas com homens, assim, ela teve 5 filhos de 4 casas diferentes e criou os 5 sozinha. Então assim, ela levou muito revés. Ela me criou dizendo o seguinte, se você levar revés de macho, você vai apanhar mais. Então, assim, foi muito a minha criação, né? Dizer assim, tipo, faça. Então, ela tá até conversando comigo, assim, eu tenho muito mais facilidade de receber, de respeitar a autoridade feminina do que masculina, porque eu fui criada por uma mulher e só por ela. E a minha família, ela
foi liderada pela minha avó. Meu avô morreu muito cedo. Meu avô foi vítima da ditadura brasileira. Faltou freio no carro, veja você, cara. Ativista contra o governo, faltou freio no carro. Então, a gente foi criada por uma família de mulher, a maioria das filhas são mulheres, e assim, é tudo virado no roda de coentro. Todo mundo lá em casa, todo mundo virado. Então, assim, eu acho que é muito por isso, mas a maior parte das mulheres não tem a sorte de ter a mãe que eu tive, de ter a criação que eu tive, de ter a família como eu tive, sabe? De mulheres que realmente não se sujeitaram, que foram para cima. Então, acho que tem muito a ver com isso, mas é desafio para outras mulheres por causa de tudo que foi falado aqui. De criar você para ser... Quando eu digo que não quero ser mãe, puta merda, que eu escuto. Inclusive de mulheres. Não, você não quer agora. E se eu não quiser nunca, porra? É meu direito. E quando a gente é mãe, solo, e a vida social é complicada demais. Quando você é mãe, não que a vida social é complicada demais. De fato, é complicado, porque era pro pai estar ajudando a criar e não tá. Sabe? Uma provocação sobre o presidente do Partido Novo do Distrito Federal. Então, vou fazer uma provocação. O que eu fiz na organização desse evento? Cadê a brinquedoteca? Eu queria trazer meus filhos aqui. Eu tive que trazer uma mãe para trazer. Tem que ter brinquedoteca. Os próximos vai, a gente está conversando. Você sabe que eu compartilho da dor. Quase pronto para poder vir aqui. Mas é só aqui no meio. Bom, boa noite. Meu nome é Ina Falcão. Tá? Sou pernambucana também, tá? Resistência. Gostaria de parabenizá-las, a todas vocês, pela coragem. A minha geração é outra. É aquela geração que você falou. Como pernambucana, eu fui a primeira mulher a usar calça comprida em Palmares. Tá? Fiquei sabendo. Tá? Mas enfrentei, casei, tenho 55 anos de casada, não tenho nada contra o casamento. Como é uma família eminentemente feminina, tenho 2 filhas e 4 netas, netos também. Mas para falar das netas, todas elas usando uma linguagem bem pernambucana, muito porreta, tá? Todas elas. Todo mundo buscando. Eu tenho 3 netas que estão estudando na Alemanha, saíram de casa e estão estudando. A partir dos 19 anos já saíram. A mais velha tem 24 anos, faz medicina. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu fico muito feliz de ver a coragem de vocês, tá? O que eu tive no meu tempo, eu também fui corajosa, foi danada. Eu cheguei, eu fiz o que eu quis. Eu me formei em Direito, estudei na Universidade Federal de Pernambuco. Casei e tive filhos, mas eu fiz o que eu quis. Tá? Logo quando eu casei, eu tinha um mínimo de conhecimento de esporte. Eu fui professora de educação física. Eu cheguei em Palmares, eu tinha um mínimo de conhecimento de direito, de inglês. Eu fui professora de inglês. Só que uma aluna minha era noiva de um americano. Quando eu encontrava com ele na rua, eu mudava de calçada. Porque o meu inglês naturalmente era limitado, mas nem por isso eu deixei de fazer aquilo que eu queria. Tá? Então, eu quero dizer para vocês que a luta de vocês é difícil hoje. Sempre foi, mas eu acho que hoje é bem mais difícil, tá? Enfrentar. Por isso que eu louvo e parabenizo vocês por essa coragem, que foi iniciada há algum tempo. A minha irmã foi a primeira delegada de polícia, tá? Que assumiu como chefe de polícia, que era antigo, vamos dizer, secretário de Segurança Pública. Ela assumiu também em Recife. Então, quer dizer, a nossa família, eu acho que faz parte da mentalidade da nordestina, né? Se é aguerrida, tá? Então, que vocês continuem nessa luta, mas vocês estão dando continuidade a alguma coisa que algumas mulheres fizeram. Eu agora aqui gostaria de lembrar a luta da Malala. Ela é uma menina jovem que deu exemplo de luta, de coragem e de sucesso. Tá? Ela não conseguiu ainda o objetivo dela de fazer com que todas as mulheres tenham acesso à educação, vamos dizer, na cultura dela, mas ela avançou muito, ela deu muitas lições e muitos recados para toda a humanidade, principalmente para os homens. Então, que vocês continuem nessa luta. E eu gostaria de especialmente falar de você,
né, foi considerada corajosa, realmente, e a todas os outros, porque você está aqui exatamente por conta do respeito. Você falou o que você achou que queria falar, você não deixou de se posicionar, mas foi respeitada a sua opinião, a sua forma de ver, foi respeitada por todos, da mesma forma que você. Parabéns por sua vida, por sua coragem, por sua luta, tá? Muito obrigada. Gente, eu só vou pedir para ser breve por causa do tempo, porque ainda tem o outro painel. Boa noite. Me atrasei um pouquinho porque o trânsito está me pegando. Eu sou daqui de Brasília há 30 anos. Mas esse negócio de se enxergar a paisagem de um jeito de dia e de noite de outro, eu já estou ficando atrapalhada. Então, eu fiquei procurando teatro. Bom, eu sou Tereza Vitales, sou da Secretaria Nacional de Mulheres do Cidadania. Muito feliz de ver as nossas meninas aqui. Você é a Bia. Então, temos 3 garotas aqui. E eu não podia deixar de vir de jeito nenhum. Enrolei, mas eu cheguei. Bom, eu não vi o que a Carla falou, nem como é que é seu nome. Zoe. E também não ouvi. Zoe. Não, bem, não ouvi o que você falou. É automático. Então, eu nem vou poder entrar muito nessa história aí. Com a Carla, qual era o teu partido antes do Cidadania? Eu? É. Fui do PSL e quando o Bolsonaro entrou, a gente saiu. Não, você foi candidata? Fui. Pelo PSL? Ah, tá. Bom. Mas eu fui pelo nosso, e outra foi pelo nosso. Sim. A Mari, a gente fala mulher trans? Não é mulher? Então, tem uma discussão em cima disso, né? Que tem essa questão biológica, que muitas mulheres defendem que mulheres trans é simplesmente uma mulher. Mas eu acho que em questão de representatividade é bom colocar esse local da mulher trans. Né? Que, inclusive, é interessante isso, eu fiz a minha... Eu troquei meu nome, como posso dizer, né? Eu me chamo Mariana, mas há pouco tempo. E hoje em dia, por ter trocado meu nome na minha certidão, e minha certidão está como feminino, eu fico invisibilizado enquanto mulher trans, juridicamente. Juridicamente, eu sou uma mulher, né? Porque o documento está lá. Inclusive, quando eu vou fazer exame de laboratório, é sempre uma confusão. É assim, meu Deus, o seu testosterona está muito alto, atrás aqui, vai morrer. Não, é trânsito e tal. E o laboratório, inclusive, não tem um protocolo que fala isso. Eu falei, não, quando eu vou fazer exame, meu amor, deixa eu colocar aí a mulher trans. Mas não pode, meu Deus, sei lá, vem, tem que refazer exame. Não posso. Então, eu acho que esse local de pontuar, eu acho importante. Tem muitas mulheres trans que não consideram, não, nasci mulher e ponto. Só que eu acho que tem esse local de visibilizar. Eu acho que não é interessante, principalmente por questão de políticas públicas. Pois é, agora você há de convir comigo que nós vamos ter que mudar o nome da nossa secretaria. Secretaria de Mulheres e Mulheres Trans, é assim que vai ser? Olha, hoje em dia você fiquei pega... confusa mesmo, confusa com essa questão de mulher trans, né? É porque, na verdade, trans vem de transgênero. Não, o que eu estou falando é o seguinte, transgênero é quem desafia o gênero para fazer uma coisa bonita, assim. E dentro desse guarda-chuva cabem as travestis, os homens trans, entendeu? Que hoje em dia é uma coisa que muita gente não discute, e hoje em dia, né, você está vendo muitos homens trans saindo dos armários. Eu, como arquiteto, eu falo que eu sei do closet, não sei do armário. Tem que ter esse lugar de fala. E eu não sei até que ponto
não deve se fazer isso de colocar mulheres trans e mulheres. É sempre complicado, porque hoje em dia, por exemplo, no movimento, a gente também está na diversidade, né, da cidadania. Hoje em dia você pega uma sigla da diversidade, você bota LGBTQIQA mais SA. Quer dizer, a coisa vai, né? Bota lá o alfabeto todo que fica mais fácil. Entendeu? Mas eu acho que sim, eu acho que a única preocupação, Mari, é exatamente dar maior visibilidade. Sim. Né? Eu acho que é importante colocar que o cidadania acolhe também a questão da diversidade. Eu acho que sim. Secretaria Nacional de Mulheres Cisgêneras e Transgêneras, né? Começa essa coisa de estender, né? Mas eu acho que tem seu lugar, sim. Bom, agora, só para a questão das candidatas, eu fico um pouco preocupada, aliás, muito. Não é pouco, não, porque eu estou nesse caminho de procurar candidatas, de buscar mulheres para se candidatar há mais de 20 anos. Não tem nada mais difícil. Esse é o ano que eu estou percebendo, que eu estou sentindo que realmente está havendo uma maior conscientização das mulheres, da necessidade delas virem. E acho que a autoconfiança, a autoestima também, né? Elas estão mais poderosas, estão discutindo mais política, né? Então estão se enxergando um pouco mais como candidatas. Agora, uma coisa que é muito importante que a gente faça é que, olha, é para vir e é para valer. Não tem importância que você vai ter só teu voto. O importante é que você carregue sua bandeira com muito empenho e que você vá se preparando para as próximas eleições, né? Para elas não virem iludidas. Eu acho que esse é o nosso trabalho fundamental, nós mulheres, né? Quando trabalhamos com candidatas, é que elas não venham iludidas que o partido vai colocá-las nos parlamentos. Não coloca. Não coloca. Insistem, colocam na chapa, batemos palma, porque aí as mulheres também batem palma, legal, tal, papapá, mas na hora que elas vão dar duro, elas vão dar duro sozinhas. Com esses 30%, as coisas melhoraram já na última eleição, e eu acredito que vão melhorar ainda mais agora, com essa conscientização e com a gente que está por trás, né, desse trabalho todo, nos bastidores, que é uma opção. Eu estar nos bastidores, por exemplo, sempre foi. Não adianta me botar como candidata. Se me der um microfone aqui, eu vou ficar falando horas e horas. Se você me botar num desses trem de palanque, eu não vou falar o que eu quero. Eu não vou falar o que preciso falar, vou falar o que eu quero. Então é muito difícil, é melhor eu ficar nos bastidores. Então eu acho que o importante é isso, é a gente mostrar para esse povo, para essas meninas que estão chegando, que a luta é muito complicada e que elas não vão se eleger graças ao partido. E sim, as campanhas. Fiz muita propaganda da entidade de vocês, que eu acho que é fundamental, e não só para pôr uma graninha, mas para elas seguirem a orientação de vocês mesmos. Tá? Muito obrigada. Tereza, muito obrigada. Gente, eu vou pedir para não ter essas duas perguntas. Tá, a última. Posso fazer ou não pode? Faz rápido. Tem que ser muito rápido, porque a gente tem palestrante com hora e temos a hora, infelizmente, aqui do teatro. Mas estão todos convidados para a gente sair depois, quem quiser. Tem um bate-papo Piauí que é excelente. Primeiramente, boa noite. Eu me chamo José Henrique e eu sei que não é muito bem meu local de fala aqui, mas eu tenho algumas dúvidas que eu tive anotando. Primeiramente, queria falar que eu admiro muito todas vocês. Já segui alguns de vocês já há um tempo, inclusive doido para entrar no Renova BR. Falei que eu ia me pedir hoje pessoalmente a Mari. Mas o que acontece? Eu vi vocês falando muito sobre a questão da mulher não ser incitada à política,
e realmente não é. Eu sou o irmão mais velho de 3 mulheres, e na minha casa eu nunca vi a minha mãe falar assim, estude. A gente aprende a passar uma roupa. Certo? E existem diversas gamas de privilégio, tanto a questão do privilégio quanto a educação, quanto as pautas que a Carla colocou. Mas a minha pergunta é para todas, mas vai basicamente para a Mari. Né? 2 projetos da área trans, que é o Quem Pindera, que é para ajudar na disforia de homens trans a terem acesso ao Pinder, que ajuda muito, não sei se algum de vocês conhecem. E também a fundação de um dos primeiros ambulatórios do Triângulo ali do meio de Goiás, que é o NABS, que é um ambulatório transexualizado. Dentro disso, eu queria perguntar o quê? Onde está a questão de incitar a inclusão e a participação de pessoas, por exemplo, negras, porque nessa roda não tem uma única pessoa negra, mulher, nem mulher trans negra. E também perguntar onde podemos conseguir a sororidade entre as mulheres. Porque vocês mesmos falaram que muitas vezes não existem o apoio de muitas delas, seja por divergência de ideologias ou de gênero. Então, a questão de colocar como uma portaria trans, uma portaria hétero, cisgênero e etc., porque aqui em sua maioria são brancos, cisgêneros e provavelmente héteros. Então, onde está essa representatividade no meio político? E dentre vocês, qual seria uma forte opinião cirúrgica de como a gente pode fazer essa inclusão? Deixa eu só fazer uma sugestão de modelo. Faça as perguntas que estão faltando, que daí comenta tudo no final e a gente encerra. Eu queria perguntar para a Letícia, né? Vou ser bem objetiva. Eu tenho muita vontade de ser candidata. E o que não ficou claro para mim é, existe um perfil para ser candidata, para entrar para a política, ou também é possível se construir um perfil, né? Isso que eu queria saber. Vou responder a sua pergunta rapidinho. Eu acredito que é possível a gente... Não necessariamente você precisa de um perfil para estar na política. Eu acho que você precisa mais de vontade, interesse e motivação. Porque não é uma decisão fácil. Né? Para a mulher, ela se tornar uma figura pública, ela se expor publicamente, qualquer coisa que acontece nesse percurso ali, o dano moral para ela, social, é muito mais pesado que para os homens, de forma geral. Né? Então, assim, é uma decisão difícil e, enfim, é muito corajosa. O que a gente faz no Elas é justamente trabalhar nessa construção desse perfil. Então, uma coisa que a gente fala muito, assim, a mulher fala, quero me ajudar, por onde eu começo? A gente fala, olha para si, o que está te movendo na política? O que você está querendo resolver? O que você quer mudar? Olha para você mesmo, faz essa introspecção de entender o que te move ali, e depois você vai começar a olhar em volta. E as pessoas, a cidade onde você mora, o bairro onde você mora, o que elas querem mudar? Começa a escutar, começa a dialogar, começa a trocar ideia, começa a falar sobre esse assunto nas redes sociais, começa a se colocar como uma pessoa que fala sobre esse tema, fala sobre essa pauta, porque com isso você vai começar a criar ponte, você vai começar a amarrar sua narrativa, você vai começar a se entender. Quem é você no campo das disputas políticas? Política é disputa de poder, é disputa de agenda. Né? Então, assim, a sua agenda, por que ela é mais importante? Como é que você defende ela? Como é que você coloca ela na prioridade da agenda política? Então, é o dever de casa que a gente passa, né? E aí, nesse processo, você vai se descobrindo, você vai se desenvolvendo. E o que a gente fala, né? Mas você tem que ter uma visão competitiva também. O que você está defendendo? Tem eleitor suficiente para te eleger? Entendeu? Onde estão esses eleitores? Então, assim, você tem que fazer um cálculo. Você tem que ter pragmatismo também. Se eu estou olhando a minha volta e todo mundo que eu converso, que eu dialogo, não pensa nas pautas que eu estou querendo levantar, o que eu vou fazer? Você vai construir ponte com essas pessoas. Você tem que criar estratégia para construir ponte de diálogo, para conseguir dialogar. Isso é uma coisa que está faltando demais, né? O pessoal comentou aqui da polarização. Você está de um lado, você está de outro, e aí pronto, ninguém dialoga, ninguém conversa. Gente, eu faço uma provocação, né? Se você é uma pessoa que, enfim, todos os dias da sua vida você está sofrendo, você sai de casa e você sofre discriminação em basicamente todos os espaços que você circula, é difícil exigir que essa pessoa tenha
toda a serenidade do mundo para dialogar com quem discorda dela. Porque, poxa, ela está ali na ponta da frente do sofrimento social, entendeu? Por conta enfim, às vezes característica de pele, opção, orientação sexual, etc. O que seja. Agora, se você não é essa pessoa que todos os dias está enfrentando essas estruturas, você tem que se colocar no papel de diálogo. Então, a gente fala muito isso para as mulheres. Olhe para si mesma, olhe em volta, dialogue, converse, comece a falar sobre isso, que você vai se encontrando e você vai se enxergando como uma liderança política. E entra no nosso programa de mentorias. Mas só mantendo, crie rede de apoio também. Sim. Isso. É importante você encontrar pessoas que, quando for apertar, elas vão estar contigo. Aquela pessoa que você vai ligar para chorar mesmo, diz assim, hoje tá foda, velho, eu quero desistir de tudo. E essa pessoa ela vai te conectar, como alguém falou, com o teu propósito. O que foi que te fez começar? E assim, não é fácil, de verdade não é. Mas assim, tá fácil viver no Brasil do jeito que tá? Assim, vamos tentar fazer dele ser melhor, por favor, se conhece. Esse é o objetivo do evento, por isso a gente trouxe cada uma dessas e falamos de mulheres para mudar o Brasil. É muito disso, é de achar uma conexão com a política como agente de mudança, de trazer esse protagonismo, essa participação, esse pensar de políticas públicas para o olhar feminino. Mari, eu vou pedir só para você ser muito breve. Será que eu consigo? Essa questão, eu acho que as mulheres trans, as pessoas trans têm uma vivência muito parecida, em certos casos, com as pessoas negras. Porque, no caso depois eu vou falar como lugar de fala, como você falou, posso falar. As mulheres trans, as pessoas trans, elas não têm direito de se posicionar enquanto cidadãos. É o primeiro desafio. Você acha que pela questão da marginalização? Na marginalização, você imagina que uma pessoa marginalizada, que ela sofre agressão todo dia, vai ser um ser político? É isso mesmo? Você imagina, eu tive o privilégio de ter feito a minha transição tardia, mas aí eu acabei me estruturando financeiramente, estudei e tal, então eu tenho condição de estar aqui, estar lá no Liberticom, tem 1000 pessoas, a única pessoa trans que está lá, as pessoas olhando, atravessadas, as pessoas comentando, e eu tocando foda-se. Mas como a Letícia falou, eu tenho condição para isso. Será que aquela trans da favela, a trans marginalizada, ela tem condição de você cobrar isso dela? Não é menor. Da barreira das informações, até mesmo para pessoas cisgêneras assim, que não entendem as barreiras que existem e também as siglas existentes hoje, né, para esse meio. Por exemplo, existem dentro do meio trans mesmo os não binários e binários, existe uma guerra gigantesca entre esses dois tipos de Sim, eu acho que dentro do movimento trans tem muita discórdia. Eu acho que, inclusive, isso é um outro debate que a gente pode ter fora daqui, entre LGBT e tal. Mas o principal é você imaginar dessa questão de cidadão. A maioria das pessoas trans não se consideram cidadãos que possam pleitear qualquer coisa desse tipo. Então, eu inclusive falava lá na esquerda que a gente falava o seguinte, todo mundo vai, LGBT, vai lá pro gueto. Aí não vou poder beijar no espaço hétero. Eu falei, como assim não vou poder beijar no espaço hétero? Eu beijo onde eu quiser. Mas eu tinha condição disso. Tem gente que não tem. Tem gente que fica refém disso. Eu estou num espaço aqui majoritariamente heteronormativo. O movimento liberal é heteronormativo. E estou aqui dando a cara a tapa. Mas eu tenho condições, eu tenho consciência desse privilégio. E a maioria das pessoas não tem. Pessoas trans, é lá rua, é salão de beleza, é prostituição, entendeu? É relegada pela família, pela escola, por todo mundo, pelo namorado que não assume. Porque, meu Deus do céu, na hora que chega no escondidinho, quer tudo, na hora que ele aparece, não, como é que eu vou assumir? Você é uma mulher trans, como é que eu vou dizer isso para minha família? É totalmente abandonado. Então, eu acho que, no primeiro momento, essa cobrança não faz muito sentido. Eu acho que primeiro esse empoderamento, esse protagonismo, esse acolhimento em primeira mão, para depois, quando essas pessoas começarem a se sentir cidadãs, para aí sim projetar já alguma coisa para uma candidatura política, qualquer coisa do tipo. Por enquanto a gente vai ser só esses voos igual eu aqui, perdido aqui no meio dos cisgêneros. Um beijo.
Gente, muito obrigada a todos. A gente tinha proposta de ter um intervalo rápido para conversa, mas estamos com um horário bastante apertado, que temos que entregar o auditório às 10. E nós temos agora o nosso segundo painel, que é uma continuação... Calma! Não trouxe, eu quero. Eu sei. Que é uma continuação desse, mas também com um approach de políticas públicas que eu, a Isa, a Áurea e a Vivi vamos conversar um pouco também sobre essa pegada de como a gente pensa política pública e o ambiente que gera políticas públicas na presença feminina. Mas, acima de tudo, eu queria agradecer Mari, Carla, Zoe, Letícia. Temos uma lembrancinha para vocês, espero que vocês gostem, espero que ajude o fim de semana também. Gere bons momentos. Então, não fica mais leve. Ai, gente, deixa eu te dar uma fotografia, porque eu nunca vi a gente ganhar uma bebida, né? Vamos mostrar, por gentileza. Mostra sim, gente. Mostra. Mostrar isso. Mulher bebe mesmo. Não, pois é, mas aí vem com florzinha. Não dou conta.